falando daquele idiota? Aquele idiota é John Wick. E aí, você do outro lado, tudo bem? Eu sou a Ingrid e esse é o Geek Spirit. Vem sentar comigo no sofá de casa e vamos maratonar junto a saga John Wick, que tá aí nos cinemas com Baba Yaga. Então vem entender tudo o que acontece até chegar aos fatos de Baba Yaga. Suas últimas palavras, Winston. Divirta-se por lá. John Wick 4. Baba Yaga. Mas lógico, vou te trazer curiosidades e te fazer entender tudo sobre o universo do John Wick, o justiceiro dos doguinhos. Mas antes da estreia lá em 2014, John Wick de volta ao jogo, na verdade nem era pra ser John Wick, até porque o roteirista, quem escreveu essa história foi o Derek Kolstad. Ele escreveu um thriller de ação de vingança, que na verdade era baseado, sabe? Lembra daquela época de 2011, 2014, que o que mais tinha, na verdade até hoje, o que mais tem é filme de ação. Mas naquela época, a Sessão da Tarde era o que mais bombava, né? Então, nesse período ele resolveu fazer esse thriller e colocou o nome de Scorn. Mas, cara, Scorn, que pra gente aqui traduzido significa desprezo, sinceramente não tem nada a ver, eu acho que não teria nem bombado, começando pelo próprio nome do filme. Mas tá, lá começou as suas mudanças, porque lá por meados de 2012, quando ele apresentou o projeto, eles precisavam de um ator que fizesse jus ao John Wick. Ou seja, eles queriam um cara que fosse determinado e também queriam um cara que já tivesse experiência com ação. Então eles trouxeram Keanu Reeves, que estava bombando com Matrix. E é óbvio que não tinha escolha mais perfeita do que essa. Então, com a chegada do Keanu, teve logo a primeira mudança, que foi o próprio nome. Até porque ele sempre tratava o projeto pelo nome do personagem que ele iria fazer. Então era sempre John Wick pra cá, John Wick pra lá. E resolveram então mudar o nome para John Wick. Não teve escolha mais perfeita, como eu disse, começando por ele ter entrado para esse projeto. E a segunda mudança brusca que ele trouxe também para o projeto foi a presença dos colegas dele lá de Matrix, que foram os dublês dele lá em Matrix, que foi o Chad Stahelski e o David Lade, que acabaram estreando como diretor. A princípio eles só entrariam para o projeto para poder fazer as partes lá de ação e tudo mais, com a empresa que eles tinham, né, sobre ação de dublês. Mas secretamente o Keanu Reeves já queria que eles fizessem a direção, e assim que eles pegaram e acabaram aceitando o projeto. More music video style of cutting. Cut. It's refreshing to see what a human being can do. Lembrando que o David, na verdade, nem foi acreditado como diretor, só por conta de regulamento do Sindicato dos Diretores. Então, por isso que somente aparece o Chad Stahelski como diretor. Agora, com a equipe formada, tinha duas opções: ou dá muito certo ou dá muito errado, tendo dois dublês dirigindo um filme de ação. Mas é aquela questão, né? Era uma outra perspectiva que acabou dando muito certo quando estreou lá em 2014. Com uma pegada neo-noir e um estilo gun-fu, que nada mais é do que a luta com armas, a gente teve um grande achado em 2014 que tá fazendo sucesso até hoje com Baba Yaga nos cinemas. Mas tá, logo de cara tu já vê um Keanu Reeves que tá interpretando um cara que tá arrasado, completamente arrasado, acabou de perder sua esposa por um câncer, então ele tá passando pela pior fase da vida dele, certo? É só um aniversário. Só que tem uma coisa que é muito acertativa nesse roteiro, porque eu achei bem óbvia, assim, a questão de que eles colocaram tudo muito bem rápido pra gente entender e a gente comprar, sim, a ideia do personagem, a dor do personagem e também as motivações para a futura vingança que tá vindo. E assim você conhece um cara que na verdade era um ex-assassino que largou a vida bandida dele lá para poder viver com a esposa, com o amor da vida dele. Ele largou toda aquela vida de assassino para viver com a Ellen, mas infelizmente ela acabou tendo câncer e acabou falecendo. E a última coisa que ela faz em vida é deixar para ele um cachorrinho, né? Deixa a Daisy para ele como último presente. John, desculpe por não estar aí para te ajudar. Só que aí que começa aquela questão, como eu falo, é tudo muito rápido e objetivo, e é por isso que eu gosto muito de John Wick, porque não se enrola muito pra gente entender a história. Assim como ele pega a Daisy, já começa a estar se recuperando, ele fica naquele momento de reclusão dele, até um determinado momento que ele vai abastecer o carro dele, né, nada mais do que um Ford Mustang 69, e lá tem um cara que ficou de olho no carro dele, chega pra ele: aí cara, olha, quanto é que tu quer por esse teu carro? E ele deixa bem claro: olha, esse carro aqui não tá à venda. Quer quanto? Como é que é? Não está à venda. Na vida tudo tem um preço, seu otário. Eu não vendo pra qualquer otário.
Mas tá, esse cara que chega oferecendo dinheiro pra ele é nada mais do que o filho do chefe da máfia, tá? É o Yosef Tazarov, que é filho do Viggo. Então ele vai lá, né? Não vai aceitar um não como resposta, espera anoitecer. Lá de madrugada chega, entra na casa do John, mete a porrada nele, pega o carro e ainda mata o cachorrinho, né? Porque se não bastasse, tinha que matar o cachorro. Durma com os anjos, otário. Mas tá bom, essa é uma questão que deixa todo mundo com raiva quando assiste a primeira vez. Eu tenho certeza que todo mundo ficou preocupado, não foi nem pelo carro, nem pela porrada que o John levou, mas sim pela morte do cachorro. E é justamente isso que os diretores queriam causar na gente, e eles lutaram muito para que isso acontecesse, porque em um determinado momento eles queriam fazer com que a cachorra sobrevivesse. Mas não, eles lutaram, colocaram e falaram assim, não, isso é muito importante, é importante pro crescimento do personagem, e isso tem que ter no filme para poder impactar, e realmente impactou. E outra coisa, tá? Essa Daisy não ia nem surgir, porque a primeira possibilidade, na verdade, era de que o John iria vingar a morte, ou então iria vingar para ir atrás de uma filha dele, que é uma coisa que acontece em muitos e muitos filmes, e que foi muito acertativo eles tirarem isso, porque eu acho que perderia todo o brilho de John Wick. Mas é claro que assim o Yosef conseguiu assinar o atestado de óbito dele, né? Porque o Baba Yaga vai atrás dele. Lógico que o moleque sai, né? Se vangloriando, chega lá no cara do desmanche. Chegou no Aurélio, então, olha, o carro que eu peguei aí. Só que o Aurélio, né? Porque é aquela questão. John Wick era um cara muito conhecido e até então a gente não sabe nada sobre o universo, não sabe nada sobre o personagem. Mas logo assim a gente já entende que ele é um cara bem conhecido. Então o Aurélio vai lá, mete uma tabefe na cara do moleque. Matou o cachorro dele? Ah, que legal. E fala assim, tá ficando doido, cara? Eu conheço de quem é esse carro. Tá ficando muito doido. E o moleque, tipo assim, você quer sabe? Daquele tipo de moleque mimado que, só porque meu pai é o fodão, eu também sou o fodão. Eu posso fazer o que eu bem entender, que nada vai acontecer comigo. E isso ele também demonstra quando esse próprio menino mimado aí chega pro pai. Ai, papai, o Aurélio me bateu. Então, o Aurélio recebe uma ligação do Viggo e fala assim, olha... O que aconteceu? Por que tu bateu no meu filho? Por que tu bateu no Kiko, né? Só que aí ele vai e fala, né? Pô, só porque o teu filho, queridinho aí, pegou o carro do John Wick, tá bom pra você? Foi o carro do John Wick. Aí tu fica assim, então o cara é bem importante, porque logo aí a gente vê o chefe da máfia se cagando quando ouve o nome do John Wick. Soube que bateu no meu filho. Porque ele roubou o carro do John Wick, senhor, e matou o cachorro dele. Beleza. Quando ele pega esse menino e fala pra ele, olha, tá ficando doido, não sei o quê. E o que é que o Yosef faz? Deixa que eu resolvo, porque eu vou resolver. Porque o cara acha que ele tem peito de aço, né? Mas tá bom. Passa essa parte, ele pega o filho dele, esconde o filho dele e resolve ligar pro John pra tentar reverter a situação, né? Vou devolver teu carro, meu filho não sabia quem tu eras. Mas o John nem sequer responde. A resposta dele foi o silêncio, que é mais do que suficiente pra deixar bem claro de que, olha, vai a ti... que eu vou atrás do teu filho sim. Não precisamos apelar para os nossos incivilizados. Só que aí que vem aquela questão, né? Ele desliga o telefone, aí ele vai e conta pro filho dele quem é o Baba Yaga, quem é o John Wick. Bicho papão? John não era exatamente o bicho-papão. Ele era o homem que nós mandávamos para matar o bicho-papão. Ele é conhecido como o Baba Yaga, que é nada mais do que o bicho-papão, traduzindo aqui pra gente, ou como o Homem do Saco lá pro Chaves. Enfim, aí cada mitologia, né, tem o seu tipo de bicho-papão pra botar medo nas pessoas. Nesse caso, o John é aquele que bota medo, que é imponente, dentre o meio dos assassinos. Porque ele recebeu esse codinome. Primeiro porque a gente tem aquela mitologia, vem da mitologia aí, que é eslava, que fala de uma velha que tem uma casa, nessa casa tem uma fechadura, que é uma boca cheia de dente. A casa dela anda, inclusive tem 2 patas de galinha que ela pega e come crianças. É basicamente tipo aquela história para boi dormir que toda mãe conta pro seu filho para meter medo. E aqui essa questão veio para trazer com alusão a ele, na questão de que ele é um cara que sempre fez e sempre cumpriu missões que são consideradas impossíveis. Ele sempre fazia aquelas missões que ninguém conseguia, que ninguém dava conta, então ele ia lá e resolvia. Então, por isso que ele fala que ele não é só o Baba Yaga, ele é o cara que é contratado para matar o Baba Yaga. É o cara que a gente contrata para resolver qualquer situação, inclusive para matar qualquer um.
Até como uma forma de pôr medo, ele conta pro filho que o John matou alguém com um lápis, um mísero lápis. A gente sabe que o John usa de tudo, até um livro, como a gente vai ver mais futuramente. E por isso o Viggo resolve mandar 12 dos seus melhores homens pra ver se consegue finalizar o John, que na verdade não deu nem pro aquecimento, tá? O cara nem suou pra matar esses 12 caras. Até deu tempo dele se vestir, se arrumar. Quando esses caras chegaram, matou rapidinho, chamou a equipe de limpeza que resolveu essa situação. Aqui que a gente vai começar a explicar um pouco mais sobre as empresas, vamos colocar assim. As empresas que rolam dentro desse universo, e uma delas é a equipe de limpeza que resolve, ou seja, ela vai limpar toda a cena do crime, vai tirar todos os corpos lá e tudo mais pra você, em troca de moedas de ouro. Bom te ver, John. Oi, Charlie. Adeus, Charlie. John. Essas moedas que a gente vê logo quando o John desenterra lá do subsolo, a gente vê várias moedas de ouro. Esse sim é o tipo de moeda de troca nesse universo deles, lá no universo do submundo dos assassinos. As moedas do Continental, ou as moedas de sangue, como também é conhecida, na verdade, dentro desse universo não tem um valor monetário, vamos dizer, no nosso dinheiro, tá? No real, no dólar, enfim. Até porque diz as mais línguas da internet que essas moedas, cada uma vale entre 2 a 5 mil dólares. Mas isso daí, dentro do universo, é papo furado, tá? Porque, na verdade, eles são meio que uma moeda de troca metafórica. É como se você estivesse pagando por um favor. Então, lá dentro desse universo do submundo dos assassinos em John Wick, você paga um favor através de uma moeda. Não importa se você vai cortar o cabelo, vai comprar uma roupa, vai comprar uma arma, você vai pagar com essa moeda. O que é importante é a pessoa que tá te dando, ou até mesmo esse dinheiro aí que a gente vai explicar um pouco mais pra frente de onde é que ela vem. Mas tá, já que os 12 caras não deram jeito no John, o Viggo pega o seu filho amado, joga lá pra casa do cheio de segurança e põe uma recompensa de 2 milhões de dólares pela cabeça do John Wick. A cabeça de John Wick está a prêmio. 2 milhões. A fim de que alguém consiga matar esse bicho-papão, né? Então ele oferece pessoalmente pro cara chamado Marcos, que também é um ex-assassino, pelo menos um pouco a gente sabe, ele era um ex-assassino, que era muito próximo do John, até considerado um mentor pro John. Não é bem explícito, mas a gente já sabe essa informação. Você mataria John Wick por 2 milhões de dólares? Considere feito. Obrigado, Marcos. O Marcos, que é o William Dafoe, ou melhor dizendo, o Coringa que nunca foi pra mim. Então, ele aceita essa proposta, vai lá, tá bom, beleza, eu vou matar o John. Então, até aqui a gente já percebeu que esse John Wick é muito importante, muito imponente. É lógico que o Keanu Reeves tinha que fazer de tudo, né, pra poder trazer esse profissionalismo pro personagem. Então, como ele já tinha determinação, ele precisava o quê? De treinamento. Ele passou 4 meses intensos, treinando muito, treinando artes marciais que possibilitou que ele fizesse 90% das cenas de ação. Então, o cara é formado em boxe, karatê, Krav Maga, judô, jiu-jitsu, entre outras. Até também ele é um excelente piloto e a gente vai ver isso também nos próximos filmes também. E sem contar que ele é habilidoso nos tiros e principalmente na arte da recarga rápida, que era muito importante para o diretor Chad, que falou que ele precisava, até por ele ser um dublê, ele já foi um dublê, então ele via que era muito mecânico. A gente acabava vendo aquelas cenas de ação que não mostravam os carregamentos das armas. Falando sério, todo mundo fica se perguntando, assistindo um filme de ação, fica falando assim, pô, essa arma aí tem bala infinita? Todo mundo fala isso, então é lógico que um cara que é dublê, que tá de olho nessa situação, ficou em cima do Keanu Reeves por meses, inclusive por anos, né? Porque não foi somente um filme, nós temos 4 filmes, então ele ficou por anos treinando essa arte da recarga rápida. Passando essa parte do treinamento do Keanu, a gente tem que falar, né? O John não tinha mais o seu cachorro, então ele vai querer se vingar. Então a primeira coisa que ele faz é se hospedar no Hotel Continental de Nova York. Um quarto para 2 noites? Depende do negócio, talvez até mais. Tê-lo conosco novamente, Sr. Wick. Que é um hotel para assassinos profissionais que oferece um certo refúgio e segurança para esses seus hóspedes. Mas tá, lá dentro também tem muitas regras, tá? Não é simplesmente assim receber qualquer pessoa, não. Não é qualquer pessoa. E também a principal regra que envolve o Continental é que você não pode cometer nenhum tipo de violência dentro do estabelecimento, senão você perde qualquer tipo de proteção que é fornecida por ele. Mas também tem outra coisa muito importante, um erro imperdoável que também acontece dentro do Continental e aqui nesse canal, se tu não deixar o teu like e não se inscrever aqui no canal.
E é aquela coisa, né? Se existe aquele ditado que é quem tem c... tem medo, aqui faz muito sentido, porque o Viggo falou, né? Deixou lá 2 milhões de dólares pela cabeça do Jon, mas quem for matar o John Wick dentro do Continental vai levar 4 milhões. Temos um contato lá que está disposto a matá-lo para nós. O que acha? Se estiverem dispostos a quebrar as regras do Continental, dobre o prêmio. Ele dobrou a recompensa porque ele sabe, né? É melhor eu pagar a recompensa pra a pessoa lá que se vire lá com o Continental depois, eu vou dar o dinheiro e pronto, pelo menos meu filho vai estar vivo e eu vou estar com um problema a menos. Só que é bem assim, né? Sempre tem aquele doido que resolve realmente burlar as regras do Continental, como teve essa olhuda que é a Dona Perkins, que chega querendo matar o Jon. Só que aquela situação, o Jon teve aquela ajudinha do Marcos que tava de olho nele, já tava com ele na mira e acaba meio que avisando para ele que estava chegando alguém, que era no caso a senhora Perkins. Perkins? Eu não sabia que você saía da cama por menos de 3 milhões. Viggo me pagou 4 pra... Bate que nem mulherzinha. Mas a é esperta, tá? Porque ela sabia o momento exato de invadir o quarto do Jon. Primeiro que ela já chegou no furtivo, mas também se aproveitou que o Jon tava todo quebrado. Então ela tinha uma vantagem aí, né? Porque ele tinha ido atrás do Joseph, tinha encontrado o moleque, mas acabou deixando ele passar. Porque a gente sabe muito bem que se ele quisesse, ele tinha pegado aquele moleque lá. Deixou o moleque passar, deu um medinho nele. Foi pro hotel para se recuperar, mas ela tava lá na espreita esperando por ele. Mas o Marcos dá um tiro que meio que dá aquela alerta pro Jon, que percebe que tem alguém por perto, então ele acaba revertendo e a Perkins acaba sendo pega. Nesse momento que ela é pega, a gente fica se dando conta de que o Viggo tem um local, né, bem afastado, que é uma igreja, onde ele guarda não só dinheiro, mas também pertences, vamos dizer assim, que são provas de chantagem que ele pode usar, além do seu dinheiro, e que ela conta pra ele onde é que fica e tudo mais, em troca dela ficar viva, né? Então o Jon deixa ela com um cara lá de confiança dele e vai pra essa igreja. Chega nessa igreja, ele mete fogo em tudo, que deixa o Viggo até por conta das provas. O que você pensa que vai fazer com tudo isso? Não era nem por conta do dinheiro, porque o dinheiro ele ia conseguir rapidamente de novo, mas sim pelas provas de chantagem que ele acabou perdendo. Só que nessa parte a gente fica naquela dúvida. Pelo menos eu, a primeira vez que assisti o John Wick, eu fiquei me perguntando, esse Marcos tá meio estranho. Ele ajudou de fato o Jon porque ele já foi amigo antes, ou ele só fez essa ajuda aí pra ele porque ele quer matar o Jon, ele quer pegar. Se o Jon tá morto, ele não vai pegar a recompensa. Então ele tem que matar pra poder pegar esses 2 milhões, se no caso se for fora do Continental. Então era essa imaginação que eu tinha a princípio. Não sei se você teve essa impressão, se teve, deixa aqui nos comentários. Mas vamos continuar. O Jon conseguiu atrair, por conta dele ter metido fogo lá na igreja, ele conseguiu atrair o Viggo, seus capangas, brigaram e tudo mais, só que ele acabou sendo pego por eles, né? E quando o Viggo resolve conversar com ele, pô, cara, por que tá fazendo tudo isso por conta de um cachorro, cara? Um cachorro! E ele explica que não, que aquele cachorro tem muito significado, porque aquele cachorro foi dado pela esposa dele e tudo mais, tem aquela coisa pra mostrar que é aquela questão da importância que esse cachorro tem aqui no filme. Era só uma porcaria de um carro e uma porcaria de um cachorro! Quando Ellen morreu, eu perdi tudo. Até que aquele cachorro chegou na porta da minha casa. Naquele momento, eu ganhei alguma esperança. Enfim, Viggo manda matar o Jon e mais uma vez o Marcos vai e atira e ajuda o Jon a sair dessa daí. O que deixa pra gente bem claro que na verdade ele estava ajudando o Jon e não era porque simplesmente ele queria ficar com o dinheiro também, tá? Só que aquela questão, né? Ele consegue pegar o Marcos, pega o endereço onde é que tá o filho dele, onde tá o Joseph, vai lá e manda logo esse menino pro inferno. Eu não fiz por mal. E já que o filhinho querido dele morreu, então o Viggo vai querer se vingar e ele vai pegar quem? O Marcos, porque ele se tocou, né? Ele não é otário, se tocou que o Marcos estava ajudando o Jon, então ele vai, mata o Marcos e liga pro Jon falando, olha, teu amiguinho tá morto aqui, né? Marcos me traiu. Pois é, Jon. Eu não tive escolha.
E antes que a Perks, né, que ia lá para poder resolver, tentar matar o John, o que é que ela faz? Ela recebe uma ligação lá do Continental para poder ter um encontro. Como ela tentou matar o John e matou o amigo dele, ela teve que pagar. Como eu falei para vocês, no Continental não pode ter nenhum tipo de violência. E ela foi mais uma prova, ou seja, ela teve que morrer para deixar de ser Felizmente acabou sendo cancelado. Mas já que ele recebeu a notícia que o amigo dele tá morto, né? Então teve aquela rixa entre os dois, que inclusive resultou numa luta corpo a corpo entre o Viggo e o John. Só você e eu, John. Só você. Que inclusive o intérprete do Viggo também teve que treinar boxe para poder se preparar para esta cena. Mas aquela coisa, né? Se o filho é covarde, o pai também é. E ele acaba querendo brigar com uma faca também. Mas o John é cascudo, né? Apesar de que ele tava todo ferrado, todo acabado. Mas ele saiu de boa, né? E deixou o Viggo lá, tipo, pra morrer. Tipo, se tu tirar essa faca aí, tu morre, se tu não, enfim. Mas aí a gente já tem, né, a confirmação lá por parte 2 que o Viggo morreu, né? Acaba morrendo e foi pro inferno junto com o filho dele. Até a próxima, John. E como eu disse, o John todo ferrado vai tentar se recuperar, então ele acaba invadindo um abrigo de cães e acaba se cuidando por conta da facada que ele levou e pegou uma pitbull para poder levar para sua casa também, já que ele ficou sem a Daisy, então agora ele tem mais uma outra companhia e assim encerra o filme com uma forma meio que poética, vamos dizer assim. Vamos para casa. E olha, eu vou te falar que apesar do orçamento baixo, né, que 20 milhões é considerado um orçamento baixo para um filme, arrecadou 86 milhões mundialmente, que naquela época era muita grana. Inclusive eu tenho que te falar, viu, o salário do Keanu, que todo mundo imaginava que fosse levar metade desse dinheiro aí, reza-se a lenda que foi oferecido 9 milhões de dólares para ele, mas a colaboração que ele teria aí na bilheteria, só que ele recusou em prol de que ele recebesse, no caso, entre 1 a 2 milhões, para que esse restante de dinheiro fosse designado para outros profissionais, para os profissionais, para trazer os melhores profissionais aqui para o filme, que foi uma coisa que ele fez com Matrix, por exemplo, entre outros filmes também. E como eles tiveram um bom rendimento, era lógico que teria uma sequência. Então, em 2017, a gente teve John Wick, capítulo 2, Um Novo Dia para Matar. E agora com uma premissa super simples, tá? Ele vai ter que pagar uma dívida que ficou pendente aí no passado dele. Então, vem aquela pergunta que eu teria que ter te respondido um pouquinho antes, mas eu deixei para agora, que é: qual foi a missão impossível que o John teve que fazer lá pro Tarasov, lá pro Viggo, para que ele pudesse sair dessa vida lá de assassino para poder viver com a Ellie, né, tranquilamente como uma pessoa normal, um civil normal. Então, o Viggo logicamente não queria que ele saísse, né, porque era o melhor cara que ele tinha. Ele era o melhor assassino que ele tinha. Então, o que é que ele faz? De repente, um dia, ele pediu para sair. Eu dei a ele uma tarefa impossível. E deu uma missão impossível, que era justamente matar em uma única noite todos os seus inimigos. Que basicamente ele não queria mais nada, né? Queria um marido. Mas o John estava apaixonado, né? Ele queria se aposentar dessa vida e viver uma vida tranquila com a Ellen. Então ele procurou dar o seu jeito também. Ele pediu ajuda para um cara chamado Santino, de Antônio Santino, que esse cara lhe cedeu uma promissória. Aí que tá. Ou seja, ele teve uma dívida de sangue, ou seja, foi uma promessa de sangue através de um medalhão. E esse medalhão aí, ele vai ter que, enfim, uma vez na vida dele, ele vai ter que pagar essa promissória. Ou seja, é uma promessa inquebrável. Se você fugir, você morre. Se você não cumprir, você morre. Ou seja, não tem jeito, tem que cumprir. E é assim que a gente tem o início desse filme, com o Santino indo atrás do John para poder pedir ajuda dele. Olha, eu te ajudei quando tu precisou, tu não queria viver a tua vida em paz? Então, eu te ajudei. Tu conseguiu fazer a tua missão impossível lá, então agora é tua vez de me ajudar. E agora o John, que estava aposentado, ele tentou mais uma vez se aposentar, enterrou tudo de novo, enterrou suas armas, suas moedas, quis deixar o passado para trás e viver a sua vida em paz.
Mas como ele voltou, teve que ir no Continental, como a gente viu nos acontecimentos do primeiro filme, o Santino, então agora é o momento de cobrar essa dívida dele. Mas antes disso acontecer, eu tenho que te explicar, né? Depois que ele deixou lá o Viggo para morrer, ele foi atrás também do carro dele. Obviamente que ele ia atrás do carro dele. Então, dias depois, ele foi atrás do irmão do Viggo para poder pegar o carro dele. É do John Wick este carro. E você acha que ele vai parar agora? E é bem engraçado de se citar também que o cara tava se cagando de medo, já, tipo assim, matou meu sobrinho, matou meu irmão. É lógico que ele não vai ficar de boa, ele vai vir aqui atrás de mim e realmente ele foi. Mas ele até quebrou o carro dele todinho, que dá uma pena da gente ver o carro, um carro tão belo sendo destruído. Que eu tenho que te falar, foi o próprio Keanu Reeves que fez todas essas cenas de ação. Como eu falei pra vocês, ele teve o treinamento de artes marciais, mas também teve o seu treinamento como piloto, e ele foi até considerado um dos melhores pilotos de ação pelo próprio diretor. Claro, o John chegou no cara, no irmão do Viggo lá, e olha, trégua, acabou, eu não quero mais papo com nada. Mir. E ele pensava que ia ficar assim, ia ficar de boa, mas aí vem o Santino e cobra essa dívida dele. Eu vim aqui com dor no coração, John. Eu não posso te ajudar. É o quê? E ele simplesmente fala assim, olha cara, eu tô aposentado, tô viúvo, perdi minha mulher, perdi meu carro, perdi meu cachorro, agora eu só quero ficar em paz, eu não sou mais aquele cara do passado. Mas ele falou assim, não, olha, eu nem ia te cobrar. Não ia te cobrar porque você estava aposentado. Mas já que tu voltou, então eu quero agora que você me pague essa dívida. E o John nega várias vezes. Acha outra pessoa. Então o que ele faz? Ah, é, filha da mãe, tu não quer me pagar? Então tá bom. Queimou a casa dele todinha, botou fogo na casa dele inteira. Você tem uma bela casa, John. Agora o John, além de não ter carro, cachorro, quer dizer, agora ele já tem um novo cachorrinho, agora também ficou sem casa. Mas o John, mais uma vez, vai lá pro Continental, conversa com o proprietário do Continental e explica a situação, tudo que tinha acontecido, mas ele deixa bem claro, o Winston, né, fala pra ele, olha, essa é uma promessa inquebrável, então você vai ter que cumprir. Vai lá com ele, vê o que ele quer, faz o que ele quer que você faça e depois você se aposenta de novo. Então, John vai lá, conversa com ele e ele fala, olha, simplesmente eu quero que você mate a minha irmã. Eu quero que você mate a minha irmã. Mas por quê? Ela representa a Camorra agora. Tudo que eu iria conseguir no lugar dela. Porque ela entrou pro conselho da mesa alta, né? Meu pai morreu e quem acabou herdando a cadeira na mesa alta foi ela. Essa mesa alta é nada mais do que a cúpula mais importante do submundo dos assassinos. Ou seja, essa cúpula aqui é comandada por 12 pessoas. E essas 12 pessoas, tipo assim, são os deuses do crime. Então, não existe ninguém acima deles. Não por enquanto, não nesse filme. Então, ela vai herdar a cadeira que o meu pai deveria dar pra mim. Então, mata ela que eu quero ficar com a cadeira pra mim. Pronto, acabou. Então, o John, tá bom, beleza, vou ter que matar a tua irmã. Então, o que o John resolve fazer? Então, agora ele vai se preparar para poder cumprir a missão dele, para poder viver em paz de novo. Em paz, que a gente sabe que ele não vai viver em paz tão cedo. Já que o John vai ter que cumprir essa missão aí, ele vai ter que ir para Roma. Mas antes disso, tem que te falar, ele ia ter que deixar o cachorrinho dele com alguém, né? Ele deixou lá no Continental e dessa vez ele deixou com o Sharon, que é nada mais do que o concierge, que é tipo o gerente lá do Continental. Vocês têm um canil? Este estabelecimento não tem. Estou disposto a aceitar esta responsabilidade, se o senhor desejar. O nome desse personagem é baseado em Caronte, lá da mitologia grega, que é aquele barqueiro de Hades, que transporta as almas dos mortos para o mundo dos mortos. Então, é uma referência que faz bem jus, já que o Sharon nada mais é do que um cara que transporta os assassinos para o mundo do hotel para lhe oferecer tudo o que ele precisa para poder cumprir as suas missões.
E já que o John foi para Roma, ele tem que se preparar, como eu falei para vocês. E ele vai passando por vários, como eu falei para vocês, negócios, né? Algumas empresas. E cada empresa, vamos dizer assim, que o próprio Continental às vezes te oferece. A gente viu no primeiro filme que quem ofereceu para ele as armas, quem vendeu as armas para ele, foi o próprio Sharon. Aqui a gente tem o cara que é chamado de sommelier. Eles não vão dizer, o armeiro. Enfim, eles colocam como sommelier, que é aquele cara que faz de tudo para compor para você da melhor maneira possível para você cumprir a sua missão. Então, ele vai te fornecer armas, vai te fornecer qualquer tipo de equipamento de combate para sua missão. Assim como também tem o cartógrafo, que vai te mostrar sobre o melhor ponto, os melhores pontos de fuga do local. Ele vai te dar aquele mapa do local que você precisa ir, e é onde o John vai também. Assim também temos o alfaiate, que vai confeccionar a tua roupa, né? Vai confeccionar o teu terno, que vai ser para a prova de balas. A gente vê isso durante todos esses filmes aí, que, enfim, nenhuma bala encosta nele. Como o John teve seus contatos, né? Já tá todo preparado, ele vai matar a Diana. Então ele vai, como ele já passou pelo cartógrafo, ele sabe os momentos, os locais exatos para ele poder deixar suas armas escondidas, para poder entrar de forma furtiva e entrar e sair de boa lá depois de cumprir sua missão. Lógico, de cara ele consegue bem de boa, entra tranquilamente, encontra a Diana, conversa com ela. Diana. Minha emissária de morte. Já que já se conheciam, ele fala, olha, infelizmente eu vou ter que te matar porque é uma promissória que eu tenho, apesar de a gente já ter tido uma amizade antigamente, mas é uma promissória que teu irmão me deu e ele quer te matar. E ela, como é tinhosa, né, olha, já que eu vou morrer, eu vivi a minha vida inteira do jeito que eu quis, então eu vou morrer como eu quero também. Ela vai, se corta e resolve morrer por conta própria, mas o John vai e finaliza com um tiro na cabeça dela. Mas enfim, ele vai saindo de boa, achando que tá tudo tranquilo, mas o segurança principal lá dela, da Diana, reconhece ele e pergunta, você tá trabalhando? Ele diz que sim. Então, nesse momento, ele já se toca que se trata da Diana, porque todo mundo sabe que John Wick só cumpre missões importantes, missões grandes, impossíveis, o que seria, no caso, para ela também. Então, só para alguém que conseguir matar alguém da mesa alta, teria que ser o Baba Yaga. Então, lógico, aí acabou toda a furtividade dele, começou o tiroteio, perseguição. Assuntos pendentes? Até o pessoal do Santino também vai atrás dele, porque é aquela coisa, né, gente? Ele acaba se tornando uma ponta solta. Ele não vai querer que ninguém descubra que ele mandou matar a irmã dele. Então ele manda lá a Ruby Rose com a equipe dela lá pra poder matar o cara. E sinceramente, Ruby Rose vai vender maquiagem, porque atuar não tá muito bom, não. Vai tomar seu rabo! Tá. Mas tá. Ele consegue sair de lá, consegue escapar. Só que a briga entre o Cassian, que é o segurança da Diana, com o John, acaba ficando tão intensa que eles acabam entrando acidentalmente no Continental. Então eles têm que parar com a briga lá. Todo mundo sabe, não pode ter nenhum tipo de violência dentro do Continental, não importa em que país seja, tanto de Nova York quanto de Roma, não pode ter, é as mesmas regras. E já que a ponta solta ainda tá livre, então Santino resolve botar mais uma vez a cabeça do John a prêmio. Só que dessa vez ele oferece 7 milhões de dólares para quem matar o John. Resultando assim, tudo quanto é tipo de assassino indo atrás do John lá em Nova York quando ele voltou. Mas a gente também tem que entender como é que funciona essa questão das recompensas, né? Como é que eles fazem tudo isso, como é que isso acontece, né? Eles têm um local apropriado para poder fazer essas postagens, que é com as contadoras ou contabilistas, tanto faz o nome, tá? Que é um grupo de operadoras que trabalham para a administração desse submundo aí. Então lá você liga e pede, em caso a pessoa prêmio, o dinheiro que você quer pagar, ou seja, em dólar mesmo, não, aí aquela moeda já não vale. E esse lugar, eles trabalham bem no estilo vintage, tá? É bem estilo antiquado, que é tudo isso para evitar qualquer tipo de rastreio que o FBI ou coisa do tipo possam poder rastrear eles. Então é tudo muito bem pensado. Mais uma vez, o John encontra com Cassian, eles acabam brigando. E
dessa vez deu um pouco mais de trabalho, mas o Jon conseguiu se safar, deixando lá o Cassian entre a morte também, né? Olha, vou te dar essa cortesia aqui. Se tu tirar essa faca daí, tu morre. Se tu ficar segurando ela aí, pode ser que tu peça ajuda e consiga sobreviver. Assim como ele fez lá também com o Viggo no primeiro filme. Mas tá bom. Ele tá muito ferido, o Jon consegue escapar muito ferido e acaba pedindo ajuda para um mendigo a princípio, que a gente acaba percebendo que na verdade se trata de toda uma organização, vamos colocar assim. Tem a organização que é tipo do rei do submundo, que ele basicamente tem espiões e informantes que se passam por mendigos e então por toda Nova York aí também. E uma curiosidade que quando eles conversam, né, ele fala, olha, me leva lá no rei e tal. Me leva lá no cara, no teu chefe. E esse chefe acaba falando pra ele que o Jon que deu uma virada de chave na cabeça dele, que foi quando deixou ele pra trás com um corte no pescoço. Você me deu isto, mas também me deu uma escolha. E como pode ver, eu sobrevivi. Basicamente, o Jon deu também aquela mesma chance que ele deu pro Cassian, que ele deu pro Viggo, ele fez com esse cara. Então a gente viu que é um modus operandi dele pra meio que te dar uma colher de chá. Olha, se tu sobreviver é por tua conta. Segura aí e chama ajuda que tu sobrevive. Ou então, vem atrás de mim e vai morrer. Que era a opção que ele tinha. Ele até acaba citando. Esse daí é pra ficar mais explicado por que ele acaba mostrando o corte do pescoço dele. Então, falando com ele, o Jon acaba pedindo ajuda. E ele acaba cedendo 7 balas em troca de cada milhão, vamos dizer. Se o Jon tá com 7 milhões de dólares de recompensa na cabeça dele, ele cedeu 7 balas e uma arma. É essa ajuda que eu posso te dar e agora te vira. Então, ele vai e faz isso pelo Jon. E agora com o Jon com essas 7 balas e uma arma, a gente fica prestando atenção quantas vezes ele atira para ver se realmente essas 7 balas valeu a pena, se ficou realmente parecido com a nossa realidade, que é uma das coisas que o próprio diretor queria. Lembra que eu falei para vocês da troca de recarga rápida? Então... nessa parte, porque todo mundo, eu tenho certeza que você aí do outro lado ficou prestando atenção, todas as vezes que ele atirava, quando ele pegava a arma dos outros e ia atirando e pegando a arma do outro. Então essa cena foi muito interessante de ser gravada, também deu um bom trabalho, até que eles chegam na parte da cena dos vidros lá, que tem aqueles reflexos do vidro, que demorou muito para ser gravado. Levaram 5 dias para eles conseguirem fazer chegar à perfeição, né? Que é quando o Jon consegue matar todos os capangas e consegue ir atrás do Santino. Só que acaba que a Ruby Rose lá fala assim, olha, vai-te embora que eu me resolvo aqui com ele, porque ela ficou lá só para morrer, graças a Deus. Enquanto o Jon tá lá entre os espelhos matando geral, o Santino consegue fugir e vai pro local mais seguro que ele pode encontrar, que é justamente o Continental, onde não pode acontecer nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de violência. Então, ele vai pra lá, toma seu drink, vou jantar aqui um pouquinho, e quando o Jon chega, ele até acaba debochando da cara do Jon, tipo assim, olha, eu não vou sair daqui, tá? Pode ficar aí, pode esperar à vontade, eu não vou sair. Aqui, pode passar o tempo que for, eu posso comer cada dia um prato diferente, e eu não vou sair. Tipo, deixou bem claro isso pra ele, debochando da cara dele, comendo uma carninha, sabe? Então o Jon vai lá, né, e dá-se um balaço na cabeça do cara, um pouco se importando com a regra do Continental. Jonathan, apenas vá embora. Por que não? Acabou. Mesmo com o Winston do lado dele falando pra ele não fazer isso, pra esperar que o cara saísse e que ele pudesse se vingar dele. Mas não se importou. Saiu de lá, foi pra casa dele, pegou o cachorrinho dele, foi pra casa dele, que tava lá, ou melhor dizendo, tava só as cinzas da casa. Mas o Sharon chama ele de novo, porque o Winston quer conversar com ele. Lógico que o Jon já sabe do que se trata, né? Então ele vai e o Winston conversando com ele, por ter um respeito, lógico que ele não matou o cara. E ele falou pra ele, olha, o pessoal lá de Roma colocou agora 14 milhões na sua cabeça a prêmio, então... meu filho, te prepara. E eu vou ter que fazer alguma coisa porque você desrespeitou a regra principal do meu hotel. Então o que é que ele faz? Eu vou te dar uma colher de chá. Vou te dar 1 hora para você se preparar. E eu vou ligar, agora você vai estar excomungado. Não me deixe escolha a não ser declarar você excomunicado. Sua vida foi confiscada.
Você tem 1 hora. Não posso adiar por mais tempo. Ou seja, ele perdeu qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de coisa que o Continental pudesse fazer por ele. Perdeu toda a proteção, ele não faz mais parte de nada com relação. Ou seja, todo mundo vai caçar o John e é aquela coisa, ele vai, pega o seu cachorrinho, vai embora e a hora tá quase dando, né? E quando deu essa hora, meu filho, perna pra que te quero. Corre John, corre cachorrinho, porque o bicho vai pegar e a gente vai acompanhar isso na parte 2. Mas eu tenho que te lembrar, tá? A gente teve lá o primeiro filme com 20 milhões de orçamento. Esse aqui dobrou. A gente teve 40 milhões de orçamento e que rendeu 174 milhões de dólares aí para os bolsos dos produtores e do Keanu Reeves também. E nesse filme também o Keanu ganhou essa faixa aí de 2 milhões, tá? Dizem que uma faixa de 2 milhões e meio, mas e uma parte, obviamente, da bilheteria também. E aí a gente tem um John Wick que lá no primeiro filme matou 77 pessoas, aqui nesse segundo filme matou 128 pessoas. Porra! Tudo isso? Com aquele total de 205 mortes do John até esse segundo filme, que a gente sabe que não vai parar por aí. E a gente vai acompanhar no próximo vídeo, né, do parte 2, onde a gente vai falar de Parabellum e também de Baba Yaga, que ainda tá nos cinemas. E é claro que a contagem de morte vai ser muito maior, né? Uhul! A gente já sabe que no parte 2 a gente vai aumentar muito mais aí essa numeração aí pras costas do John. Mas aquela coisa, né, gente? Vai lá no cinema, assiste Baba Yaga, que tá muito bom, e vem acompanhar no próximo vídeo aqui com a gente. Eu vou deixar aqui pra você linkado aqui o parte 2 desse vídeo. Se não tiver aqui, eu vou deixar um vídeo muito interessante que eu acredito que você também vai gostar, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui, um beijão e tchau!